Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia 20 de fevereiro de 2022, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco, abrindo a mandala astrológica. Logo em seguida, veremos o aconselhamento para todos os aniversariantes da semana, através do baralho cigano, e aí teremos a pergunta mental. Vocês aí que estão me assistindo, mentalize uma questão, uma situação que vocês têm que resolver essa semana, e as runas, vão dar a orientação, a pergunta mental, e no final nós daremos uma mensagem de encerramento com o Oga, e hoje trazendo novidades, as runas e o Oga em tarô. Então aqui a gente tem um tarô rúnico e um tarô ogâmico. Vamos lá. Então vamos começando agora, primeiro andando toda a mandala astrológica e dando o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Vamos embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento da linha dos anjos, das 9 categorias angelicais, ancorando a energia dos anjos para trazer o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Vamos abrir aqui a mandala astrológica com o tarô. Vamos lá, começando pelo primeiro signo, do zodíaco, da roda zodiacal, Áries. O que nós teremos para os arianos essa semana? Saiu uma das cartas de corte do tarô, a carta da morte, A morte é um período de transição. Então, os arianos essa semana passando por um período de transição. E a dica de ouro aí para os arianos é, olha, as coisas que não estão dando certo, que estão prendendo a evolução de vocês, corte, Se vocês fizerem sempre a mesma atitude, tiverem sempre a mesma atitude em relação a uma situação, vocês terão sempre o mesmo resultado. Então a morte fala disso. Mude sua atitude para mudar o resultado, E a morte tira a gente da ilusão. Então não se ilude em mudar o outro, ele está no tempo dele, está no período de estágio dele. Então uns evoluem mais rápido, outros demoram mais para evoluir. Uns realmente são mais evoluídos e outros são menos evoluídos. Então não se ilude em mudar o outro, ele está no tempo dele, no estágio dele. Então às vezes para mudar alguma relação aí você vai ter que mudar o seu padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir para mudar a situação. Então, um momento de mudança radical, um período que os arianos vão passar por um momento de transição, cortando as situações que não estão indo, que não está indo para frente, as coisas que estão amarrando. Agora vamos ver aqui o aconselhamento para os taurinos, O signo de Touro, sai a carta número 5 do tarô, a carta do Papa, tá? O Papa no tarô é a carta de maior proteção espiritual, então os taurinos terão essa semana uma grande proteção espiritual para mudar o que eles tiverem vontade aí de mudar. Por que eu falo de mudança? Porque a carta do Papa é o número 5. 5 na numerologia pitagórica é mudança. Então traz um período aí que os taurinos essa semana vão ficar com vontade de mudar, tem uma proteção espiritual. Ela é uma carta de acordos no tarô, então aí os taurinos uma boa semana para fazer acordos, conciliações, A gente fala sempre, que o Papa é da turma do deixa disso, dá o dedinho, sai do de mal e vai pro de bem. Ele promove a paz, ele promove o acordo, ele promove a conciliação. Então é um período que traz essas bênçãos, E é uma carta de oficialização de relações, é uma carta da moral e ética, então as coisas essa semana muito certinhas,
E aí agora para os geminianos, o pessoal de Gêmeos, sai a carta da Lua, né? Então a Lua traz à tona essa semana para os geminianos os assuntos de família, né? Qual que é a dica para os geminianos essa semana? Cuide da psique. A Lua no tarô, ela representa a nossa psique, né? E a Lua é uma carta de essência do passado. Então, às vezes, as questões do passado vêm à tona para serem resolvidas, né? E a Lua é uma carta que fala do perdão. Ela é a principal carta do perdão aí, geminianos. Perdoar as pessoas que te magoaram, se perdoar. A Lua é a carta do auto-perdão. Limpar as mágoas, limpar os ressentimentos. E essa semana, a dica de ouro da Lua aí para os geminianos é usar a magia da sensibilidade, da emotividade, para enxergar além do que estão te mostrando. Porque às vezes o que está te mostrando tem coisa escondida. A Lua é uma carta dos segredos, dos mistérios, né? A Lua é a carta das máscaras. Então, essa semana aí para o pessoal de Gêmeos, usar essa sensibilidade para enxergar além do que mostram, certo? E as pessoas essa semana, às vezes pode estar aí, os geminianos podem encontrar as pessoas às vezes com instabilidade de humor, né? A Lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante. Então, a Lua fala dessas instabilidades, né? Então é um período de ter mais atenção a isso, né? Aos humores instáveis. E não é uma semana muito aí, geminianos, para ir para cima. Ela é uma semana, a Lua é uma carta maisinha, uma carta mais de observação, de sentir, de introspecção, tá? E agora vamos dar o aconselhamento para os cancerianos. O pessoal de Câncer, sai a carta da força, né? A força no tarô, ela é a carta mais inteligente, mais estratégica de todo o tarô. Ela é a principal carta de sedução. Então, o pessoal de Câncer aí, se vocês perceberem que as pessoas com quem vocês vão lidar essa semana, elas estão nervosas, elas estão atiçadas, não bata de frente, seduza, né? Seja inteligente, seja estratégico, seja sedutor, né? É sempre a imagem, né, de uma mulher que domina o leão. O que é esse leão? Esse desenho desse leão na carta significa o nosso lado sombra, o nosso lado animal, e a mulher controla o leão. Então, os cancerianos essa semana, por mais situação de tensão que às vezes eles possam vivenciar, se eles forem inteligentes, estratégicos, sedutores, eles vão conseguir controlar as pessoas controladoras e ainda usar para o que quer, tá? Então, é um período de ter essa sedução, controlar o lado animal. Então, as pessoas podem estar tensas, não vai lá, a gente fala cutucar a onça com a vara curta. A palavra-chave da força é controle e retenção, tá? Então, controlar os instintos, né? Para ter essa estratégia para vencer o jogo, tá? Então, é isso. Usar a sensualidade também. Essa carta ela é uma carta de sensualidade. Bom, agora vamos dar o aconselhamento para os leoninos. O signo de Leão, sai a carta 9 do tarô, que é a carta do eremita ou o ermitão. Quem é o eremita no tarô? Ele é o sábio. Então, essa semana, os leoninos vão ter que ter muita o quê? Sabedoria. O eremita também é uma carta do passado. Então, usar, na realidade, o que representa o eremita no tarô? Ele representa toda a nossa experiência de vida. Tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente aprendeu. Esse é o eremita. O eremita é o nosso passado, né, de experiências. Então, leoninos, essa semana, vocês têm que pegar esse passado todo, né, essa experiência toda e colocar em prática, porque vai ser uma semana de fechamento de ciclo. O eremita, ele é um número 9, e 9 na numerologia pitagórica é fechamento de ciclo. Então, vocês têm que ter essa experiência, essa sabedoria para fechar o ciclo. E na astrologia, o eremita é uma carta regida por Saturno.
Então, as coisas essa semana podem dar uma atrasada. Então, é um período essa semana de ter um pouco de paciência, um passinho depois do outro, né? Porque às vezes as coisas não vão sair no tempo que vocês querem, leoninos, certo? Então tem que ter um pouquinho de paciência. E uma semana boa para estudos, cursos, livros. O eremita é o estudioso do baralho. E como ele é o estudioso, qual é a dica de ouro aí para essa semana para os leoninos? Estude o padrão de comportamento das pessoas. Analise, ela é uma carta analítica, porque é o estudioso do tarô. Analise as situações, o que as pessoas falam é o que realmente elas fazem. Então é um período de analisar essas situações para realmente fechar um ciclo com bastante sabedoria. E agora vamos aconselhar o pessoal de Virgem. Os virginianos, sai a carta do julgamento. Olha o nome da carta, o julgamento. O juiz vai fazer um julgamento. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma sentença e vai pôr um ponto final naquela lide, naquele processo, naquela briga. Então, qual é a palavra-chave do julgamento? Resolução, decisão. Então, os virginianos essa semana vão ter que tomar algumas decisões. E assim como o eremita, assim como a lua, o julgamento também é uma carta do passado. E também é uma carta que fala que vem à tona questões de família, questões de origem. E essa carta aí para o pessoal de Virgem é muito boa, porque é uma carta regida por Arcanjo Gabriel. Então os virginianos essa semana vão ter inspiração, é uma carta de comunicação do tarô. Então é um momento de conversar, trazer os assuntos do passado que incomodam e colocar um ponto final. Tá? Então traga, sabe aqueles assuntos desagradáveis que causam constrangimentos? Sempre sai e fica meio assim? Então, traz esses assuntos do passado e coloca um ponto final. E a palavra-chave para os virginianos essa semana é comunicação. Como Arcanjo Gabriel que rege, vocês vão estar inspirados para falar, para resolver. Então, as decisões, as resoluções são através do diálogo. A palavra-chave do julgamento é recompensa, colheita, merecimento, né? Então, essa semana, os virginianos vão colher aí o que plantou, tá? Então, se está esperando alguma recompensa, né? Alguma coisa, alguma colheita, vai colher. É uma carta extremamente positiva, mas é uma carta de cobrança. Ó o nome da carta, o julgamento. Então resolve. O Arcanjo Gabriel fala, ó, escuta, eu tô te ajudando, vou te dar inspiração na hora de você falar, mas resolve. É uma carta de cobrança. Resolve as coisas pendentes, que as coisas tendem a melhorar. Essa carta é uma carta de melhorar. É uma carta de chamamento. Chame as pessoas para resolverem as questões, tá certo? E se tem alguém do passado, alguma pessoa assim do passado, que faz tempo que vocês não veem, vale a pena, chame essas pessoas do passado. Retome os contatos do passado através da comunicação. E agora o pessoal de Libra, tá? Os librianos, sai a carta do enforcado. O enforcado, tanto o enforcado como o eremita, são as duas cartas do tarô de viagem interior. O enforcado e o eremita são cartas de isolamento. Então essa semana, o pessoal aí de Libra, é o momento de ficar mais na sua, né? Fazer uma viagem interior. Técnicas que eu sempre aconselho para facilitar essa viagem interior é a meditação, né? Aprender meditação, yoga facilita esse contato com o seu Deus interior. E analisar, é uma semana de analisar, não é uma semana de muita ação, é uma semana de analisar as situações aí que o pessoal de Libra está fazendo e não está tendo retorno, sabe? Librianos, a vida é troca, né? Você gosta lá de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você. Você trabalha, você tem que ganhar. A coisa que não vira troca, né, vira o enforcado, prova e expiação. Então é um período de tirar o saco de cimento das costas, tá? Então as coisas que não estão em troca. E essa viagem interior vai fazer com que vocês acessem a centelha divina, o seu Deus interior, a tua intuição, e ver as coisas que estão presas.
essa carta é uma das cartas do tarô de prisão, aquela coisa que não vai para frente. E às vezes vocês vão ter que ver, enxergar as situações de um outro ponto de vista. Às vezes que o ponto de vista que está enxergando não está conseguindo resolver. Então veja as coisas de um outro ponto de vista para isolar as coisas que não tem troca, certo? E é uma semana que às vezes as coisas não vão estar andando, porque vocês vão estar num momento mais de observação, com outro foco, para analisar, para depois começar a isolar as coisas que não estão boas. E sair também um pouquinho da zona de conforto, né, librianos? Aquele negócio assim, né? Ai, olha, tá ruim, viu? Ah, tá ruim, mas tá bom. Sai da zona de conforto, né? E se tá ruim, mas tá bom, podia estar pior, é a carta do enforcado. Então veja as coisas de um outro ângulo e saia das coisas que estão prendendo aí, certo? Bom, e agora o pessoal de Escorpião, os escorpianos. Sai a carta do diabo para os escorpianos. Primeira dica aí para o pessoal de Escorpião. A carta do diabo, a palavra-chave é tentação. Cuidado essa semana, pessoal de Escorpião, com coisas que aparentam ser maravilhosas, excepcionais e no fundo é uma roubada. Essa é a palavra-chave do diabo, é engano, tá? Então toma cuidado com coisas que aparentam ser e não são. Outra coisa, pessoal de Escorpião, vocês que são regidos pelo Marte da Água, né? O Marte da Água, cuidado com ansiedade, com nervosismo, né? Essa carta, ela é yang demais, né? Então, cuidado aí com essas situações. E é uma boa semana, a gente recomenda para o pessoal de Escorpião tomar os banhos de ervas, né? E na parte dos anjos, eu trabalho muito com os anjos, né? Qual é o anjo que tem assim, que pisa na cabeça do diabo? É o Arcanjo Miguel. Então essa semana o pessoal de Escorpião evoca o Arcanjo Miguel, né? Que a espada de Arcanjo Miguel abra os meus caminhos, cortando inimigos visíveis e invisíveis, cortando injustiças, né? Então, e aí invoca depois o escudo, que o escudo de Arcanjo Miguel proteja na frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Que o escudo de Arcanjo Miguel forme uma grande cúpula de proteção. Então, invoque o Arcanjo Miguel, a espada cortando, abrindo os caminhos, cortando inimigos visíveis e invisíveis, cortando injustiças, e a espada formando um escudo de proteção, tá? Faça suas orações e cuidado com as ilusões, cuidado com a fantasia, cuidado com excessos, cuidado com vícios, tá certo? Vamos lá. E agora o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta da justiça, uma outra carta de corte do tarô, né? Então, o pessoal de Sagitário, como que é a imagem da dama da justiça? É uma mulher, né, que tem numa mão, ela tem uma balança, né? E na outra ela tem uma espada. Então, o pessoal de Sagitário, é o momento de pegar essa balança, de pesar aí o que está acontecendo com vocês essa semana. Essa pessoa, essa situação vale a pena? Se não vale, corta, espadinha da justiça. Então, é um momento de cortar as coisas em desequilíbrio. A justiça, ela é a carta mais quadradinha do tarô, tá? É a carta da ordem, da regra, da disciplina. Mas às vezes, para a gente colocar ordem, a gente precisa usar a espada, tá? Então é um período de pesar, né, e cortar o que não tá bom. Essa carta aí pro pessoal do Sagitário, ela tem um grande poder, tá? É um número 8, a carta da justiça, né? Então fala de um poder para olhar as coisas com honestidade, né? Trazer a honestidade, a principal carta da honestidade. E a dica de ouro aí para os sagitarianos é a seguinte: é uma semana de usar a cabeça e não o coração. A justiça é o gelinho do baralho, então coloca uma pedra de gelo aqui e vai, tá? Ela é a carta da lógica, é uma carta mental. Haja esta semana com imparcialidade, tá certo? Para conseguir pesar as coisas, veja as coisas com realidade e traga situações de honestidade. E agora vamos aconselhar o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos
sai a carta do mago, a carta número 1 do tarô. 1 na numerologia pitagórica é o primeiro número de toda a sequência numérica. Capricornianos, um momento de iniciar projetos. Essa carta, na astrologia, é regida por Mercúrio. Então, é uma carta de comunicação. Pessoal de Capricórnio, uma semana para negociar. Essa carta ela é a carta das vendas. Negocie suas ideias, é uma semana de comunicação. Essa carta ela é a carta mais comercial do baralho, tá? Então venda suas ideias aí. E é uma carta muito habilidosa. O mago contém os 4 elementos naturais, né? Fogo, terra, ar e água. Então, é um momento de ter habilidade para equilibrar as coisas, iniciar coisas novas, ir para cima desses novos projetos e vender as suas ideias, tá? E espiritualmente, não precisa nem falar, né? Um mago é a proteção do Merlin, é a proteção da magia. Então, o pessoal de Capricórnio tendo muita proteção para iniciar. E, olha, essa carta a gente fala, quem não se comunica se estrubica, é o chacrinha. Tem que conversar essa semana e negociar, iniciando novos projetos. Bom, e o pessoal de Aquário? Os aquarianos, sai a carta da torre, né? A torre, ela tem um outro nome, ela chama a torre ou a casa de Deus, né? Então, olha o nome da carta, a casa de Deus. O pessoal de Aquário vai ter aquele clique, vai ter aquele insight, vai ter aquela eureka para se libertar, porque a torre é uma carta de corte e libertação de coisas que não estão boas, tá? Então, é um período que o pessoal de Aquário trabalhar essa semana com aceitação. Por quê? Às vezes, o destino essa semana vai levar alguma coisa aí da vida de vocês, tá? Então, aceita. A gente fala, aceita que dói menos, né? Porque às vezes não é você que planeja tirar as coisas, tá? É a casa de Deus, vem de cima. E essas coisas que vão ser eliminadas essa semana é para evolução, tá? Então, essa carta, ela é a carta do caso fortuito, ela é a carta da força maior, ela é a carta do imprevisto, certo? Então, o pessoal aí de Aquário, podem acontecer fatos inesperados essa semana. Qual é a dica de ouro aí para essa semana para o pessoal de Aquário? Tenha o seu plano A e o plano B. Não deu certo o plano A? Opa, eu tenho o plano B. Uma cartinha na manga, tá? Porque é um momento, é uma semana, como é a carta dos imprevistos, é uma semana de ter jogo de cintura, é uma semana de ter flexibilidade, é uma semana de ter adaptabilidade, tá certo? E é uma semana de transição, né? A gente fala que a torre é a carta da casa caiu, sabe? Deixa ir embora o que não tá bom. Não se agarrem em árvore podre. Então, não é vocês aí, aquarianos, fazendo força para tirar as coisas. Vem de cima, é um momento de libertação. Às vezes traz um pouco de confusão, de fragilidade, mas está libertando, né? É mais ou menos isso, né? E jogo de cintura. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, né? Os piscianos. E sai a carta da estrela, né? A estrela guia. Então, os piscianos vão conseguir direcionar os projetos essa semana. E o que é a estrela? Olha lá, a estrela é um pontinho de luz naquele céu escuro. Então, a estrela ilumina o céu. Então, a estrela é um dos luminários do tarô, certo? Estrela, sol. Então, traz luz, traz direção aí para o pessoal de Peixes. Os piscianos vão ter luz. E essa carta no tarô, ela é uma carta mediúnica. Ela é uma carta de inspiração. A gente tem vários tipos de mediunidade, né? Inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então, os espíritos de luz meio que te guiam. Você tá na hora certa, falando a coisa certa, com a pessoa certa. Você vai estar inspirado aí para direcionar as coisas. E essa carta aí, piscianos, é muito boa, porque ela é no tarô a carta das almas de afinidade. O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta objetivo que você, que tem o mesmo projeto de vida que você, que está na mesma vibe que vocês. Então, vocês vão conseguir enxergar quem são suas almas de afinidade aí, tá certo? Ela é uma carta de proteção espiritual do povo cigano,
Quem que é o povo das estrelas? É o povo cigano. Então traz a proteção de Santa Saracalha aí para os piscianos essa semana. E se vocês estiverem cansados de alguma situação aí que vocês estão vivendo aí essa semana, exponha suas emoções. Ela é a carta da humildade. Então, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, humildemente expõe as emoções. Fala, ó, isso aqui eu tô exausto, eu tô cansado. Porque através da humilde exposição das emoções, né, do que tá cansado aí, vocês conseguem fazer acordos. Acordos aonde? Na parte emocional. Essa é uma carta das águas, né? O elemento água no esoterismo fala das emoções. Então é uma carta de acordo, mas é uma carta cansada. Então se vocês aí estão cansados, tá bom para apresentar, para mostrar, para expor as emoções, faz acordo. Então é uma carta muito positiva aí. A palavra-chave da estrela é esperança. Então é um período de ter esperança, né, nas coisas aí que vão dar certo. Bom, agora nós acabamos, né, o aconselhamento dos signos. Vamos agora para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal? Vamos lá. Com a regência de Santa Saracalha, do povo cigano, do povo do Oriente, vamos embaralhando aqui o baralho cigano e vendo uma mensagem para os aniversariantes dessa semana. Vamos ver aí o que Santa Sara aconselha. Sai a carta da montanha, certo? Espiritualmente, a montanha é regida por Xangô, o orixá da justiça. Xangô é o rei, certo? Então é um período de se fazer aí justiça. Qual é o lema de Xangô? Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Então, o pessoal que está aniversariando essa semana, linha reta, honestidade. E é uma carta que fala de um progresso estruturado, porém lento. Então, é como se o pessoal aí que está aniversariando, né, vai escalar a montanha. É rápido escalar a montanha? Não, demora. Você vai lá ralar o cotovelo, o joelho, mas a hora que você chega lá em cima, no topo da montanha, você tem aquela imagem, né, aquela visão, aquela vista maravilhosa. Então fala de solidez, então crescimento, expansão sólido, porém lento. E é uma carta boa, como é uma carta de justiça, tudo que é assunto burocrático, assunto decisões judiciais, é maravilhosa essa carta para processos, papel, burocracia. E também outra dica que eu dou aí pro pessoal que está aniversariando essa semana, tudo que for importante, nada de boca, hein? Nada informal, tudo por escrito. Essa carta é a carta da burocracia. Um momento bom para prestar coisas fixas, concursos públicos, é tudo a carta, coisas judiciais, é a carta da justiça. Então é um sim, então traz esse momento de crescimento sólido, né? É a pedra, né? Mas com lentidão. Bom, agora nós vamos para a pergunta mental. Vocês aí mentalizem uma questão, uma situação que vocês têm que resolver essa semana. E a gente vai pedir aqui através do tarô rúnico. Então aqui estão as runas em cartas. Vamos já pedir um aconselhamento para a pergunta mental. Vamos lá, embaralhando o tarô rúnico, pedindo ancoramento de Odin e de todos os deuses e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Olha lá, que runa ótima. A runa do Alce. A palavra-chave dessa runa é milagre, tá? Então, ela é a runa das 3 runas espirituais que a gente tem, ela é a runa da maior espiritualização. Então, a equipe espiritual vai proteger vocês para conseguirem essa questão que vocês perguntaram. Olha a imagem, né? Ela não parece, por isso que chama o chifre do alce, né? Ela não parece o chifre do alce. Então, para que serve o chifre do alce? Para defender o alce, né?
ela é uma runa de proteção, né? O Alce, ao mesmo tempo, ele ataca e defende. Então, é uma runa de proteção, de defesa, de proteção. Então, essa pergunta que vocês fizeram, vocês vão ter uma proteção extra, né, do plano espiritual de luz, porque é a runa mais espiritualizada de todo o jogo, para conseguir isso, tá? Então, vai em frente aí que o plano espiritual tá dando uma força aí. É a runa do milagre, é aquela coisa assim, poxa, mas isso é impossível. Pois é, a runa do Alce fala, não é impossível. Eu tô fazendo aqui, o plano espiritual fala, eu tô fazendo aqui. Põe a mão na massa aí, tá certo? Vocês vão ter a proteção que precisa. E agora, né, tudo que a gente abre tem que fechar, né? O tarô, dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia, né? A mandala abre energia. Então, a gente tem que recolher essa energia. Aí, para finalizar, vamos finalizar agora com o Ogam em cartas. Aqui é o tarô ogâmico. Vamos ver a mensagem final com o Ogam em cartas. Olha lá. Sai a Era. A Era, ela é uma inscrição, né? Um caractere ogâmico, 1, 2, 3, que a gente faz o talismã, né? O amuleto de prosperidade. Então a Era, para fechar as mensagens dessa semana, fala, olha, é um período de expansão, é um período de crescimento, mas, sempre tem o mais, né, gente? Mas cuidado com os excessos, tá? Com a Era você planta assim, né, no muro, e ela vai indo, né? Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Se você bobear, entra em tudo. Então, a Era fala, corte os excessos, tá? E a Era, ela vai crescendo, ela tem que ter força para grudar no muro e crescendo. Então, é uma semana que vocês têm que ter força, é uma semana de expansão, ela é muito boa, tá? A palavra-chave da Era é prosperidade, fertilidade, mas tem que tomar cuidado com os excessos, certo? E para uma consulta mais completa, mapeando todas as energias, todos os setores, uma consulta que eu uso tarô, baralho cigano, runas, yoga, né? A limpeza energética, os cursos, é só entrar em contato, me adicionar no WhatsApp 981951632. É no WhatsApp que vocês marcam a consulta oracular, que eu posso ajudar muito vocês com a consulta oracular, mapeando todos os setores, todos os corpos. Então, através da consulta oracular, eu vou dar uma ajuda de orientação, de encaminhamento, tá? É no 981951632. E também vocês podem acessar o meu site. Qual é o conteúdo do site? Lá tem o meu trabalho completo, né? Aqui eu fiz um resuminho do trabalho. Então lá vocês vão ver o meu trabalho completo, vocês vão ver o ambiente do espaço esotérico Estrela Divina. Então eu tenho uma sala só para orientação, eu tenho uma sala para limpeza energética, para cursos. Vocês vão ver todo o ambiente lá e o conteúdo do trabalho. Qual é o site? espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais com qual finalidade? De postar dia a dia a atualização espiritual, os calendários espirituais, dar as dicas